Diretamente do Centro de Treinamento Missionário Brasileiro em São Paulo, esta é uma transmissão da Presidência da Área Brasil de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bem-vindos ao CTN. Queridos irmãos e irmãs e missionários, sejam bem-vindos ao Centro de Treinamento de Missionários do Brasil. Esta reunião está sendo presidida pelo Elder Cláudio R.M. Costa, presidente da Área Brasil, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós reconhecemos a presença do Elder Jairo Mazagardi e do Marcos Aiducaidas, da presidência diária. Também reconhecemos o presidente Oswaldo Bassi e sua esposa, ele é o primeiro conselheiro da presidência do CTM. Também temos conosco o gerente do CTM, irmão Mário Dias, e sua esposa. E, como sempre, tenho comigo também minha querida esposa, Sister Swenson. Eu sou o presidente Swenson, sou presidente do CTM. O presidente Costa me pediu que dirigisse esta reunião. O coro de missionários do CTM, com Sister Hale como regente e Elder Ensign indo para a Missão Brasil-Manaus no piano, eles iniciaram esta reunião
entoando o hino Avante ao Mundo. E agora o coral vai cantar Sim, eu te seguirei. Após o coro, a oração inicial será oferecida pela Sister Beijejo, indo para a Missão Brasil, Ribeirão Preto. Amoroso Pai Celestial, somos gratos neste dia por ter a oportunidade para estar aqui e ouvir Tuas palavras. Pai Celestial, nós te pedimos que possas abençoar nosso espírito, que possas abençoar nosso coração, para que possamos sentir o Teu amor. Pai Celestial, nós te pedimos também que possas abençoar a cada dos missionários e missionárias, que possas abençoar também a obra missionária. Pai Celeste, nós te pedimos também que possas abençoar a primeira presidência.
Pai, te pedimos também que possas abençoar cada uma das nossas famílias. Pai Celestial, nós te pedimos que possas abençoar-nos com o Espírito para poder selar em nosso coração cada uma das coisas e da revelação que vamos receber. Pai, falamos e dizemos as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Assistiremos agora uma mensagem do presidente Thomas S. Monson e do presidente Gordon B. Hinckley para vocês, jovens, missionários, membros da igreja. Logo em seguida, ouviremos um número musical especial. Elder Watcott indo para a Missão Brasil Victoria, com Elder Sagai indo para a Missão Brasil São Paulo Norte, no piano. Ele vai cantar Glorioso. Teremos então a oportunidade de ouvir as palavras do Elder Aiducaidas, do Elder Mazagardi e, para finalizar esta devocional, do Elder Cláudio R.M. Costa. Depois da mensagem do Elder Costa, nós aqui no 7M e vocês que estão assistindo via satélite, vamos cantar juntos, chamados a servir. Depois do hino, Elder Nogueira, indo para a Missão Brasil Curitiba, vai oferecer a oração de encerramento. Desafio todos os rapazes desta vasta congregação aqui reunida a prepararem-se para ser dignos de servir o Senhor como missionários de tempo integral. Ele disse: se estiveres preparados, não temereis. Preparem-se para consagrar 2 anos de sua vida a esse trabalho sagrado. Ele é, de fato, um dízimo dos primeiros 20 anos de sua vida. Pensem em tudo de bom que possuem: a própria vida, saúde, força, alimento e roupas, pais, irmãos, irmãs e amigos. Todas essas coisas são dádivas do Senhor. É claro que seu tempo é precioso, e você talvez sinta que não pode perder 2 anos. Mas prometo que os anos que passarem no campo missionário, se forem de serviço dedicado, serão um investimento maior do que qualquer outro período de 2 anos de sua vida. Repito o que os profetas há muito têm ensinado. Todo rapaz digno e capaz deve preparar-se para servir em uma missão. O serviço missionário é um dever do sacerdócio, uma obrigação que o Senhor espera de nós, que tanto recebemos dele. Rapazes, eu os admoesto a prepararem-se para servir como missionários. Mantenham-se limpos, puros e dignos de representar o Senhor. Uma palavra para vocês, moças. Embora não tenham a mesma responsabilidade de servir como missionárias de tempo integral como os rapazes têm, vocês também fazem uma valiosa contribuição como missionárias. E ficamos felizes quando servem. There are times when you might feel aimless and can't see the places where you belong, but you will find that there is a purpose that's been there within you all along.
And when you're near it, you can almost hear it. É como sinfonia, presta atenção. E logo vais notar que parte vais tocar. Em tudo harmonia e há várias melodias em cada um de nós. Oh, que glória! E aí vais saber qual é a tua ao descobrires quem tu és, e a teu lado outros te esperarão para o som que vem do teu coração. É fascinante o que está criando, e como sinfonia, presta atenção. E logo vais notar que parte vais tocar. Em tudo harmonia, há várias melodias em cada um de nós. Oh, que glória! And as you feel the notes build high, you will see it's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. Muito obrigado por essa bonita interpretação dessa linda canção. Elders e Sisters, é um grande prazer estar com vocês todos aqui no CTM hoje. E também com todos os que nos assistem em outras partes do Brasil e do mundo. Que privilégio é para mim falar a respeito do trabalho missionário de um missionário. O Senhor, em uma revelação ao profeta José Smith, em Doutrina e Convênios, na seção 31, no versículo 3, ele disse o seguinte: eleva o coração e regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão. Eleva o coração e regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão. Veja, Elders e Sisters, eu penso que Deus nos preparou para o nascimento neste dia, nesta época do mundo, principalmente porque Ele queria que servíssemos nesta missão. Eu imagino nós, durante todos as eras, os milhares e quem sabe milhões e mais tempo ainda de preparação antes de nascermos nesta vida. Nossa antecipação, nossa ansiedade por nascermos e finalmente virmos à Terra para cumprir com o propósito da nossa vida. E finalmente chegou a hora. Eleva o coração e regozija-te, porque a hora de tua missão é chegada. Agora, sabe, Elders e Sisters, e aqueles que estão se preparando para servir no futuro próximo, eu também já passei por isso que vocês estão passando agora. Pode ser difícil para vocês acreditarem nisto, mas eu já passei por isto
há muitos anos atrás, quando eu tinha meus 19 anos. 18 para 19, quando eu me preparava para este momento de servir. Quando a gente é jovem e não tem tanta experiência contra os mais adultos, coisas que acontecem ao nosso redor nos causam preocupação e ansiedade. Veja, quando eu fui para o meu dentista com os meus papéis para fazer os exames médicos para ele assinar e dizer que eu estava apto a ir para a missão, quando o meu dentista percebeu que eu estava prestes a servir como um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o meu dentista, a quem eu tinha ido a minha vida inteira até aquele momento, ele disse: não me diga isso. Você não pode ir para uma missão, você não pode ser um missionário mórmon. E durante todo o resto do tempo da nossa consulta, enquanto ele me examinava, ele tentava me convencer a não ser um missionário. Quando ele viu que eu resistia um pouco aos ensinamentos dele, ele chamou a esposa dele no consultório. A esposa dele chegou no consultório e ela tentava me convencer que eu não deveria ser um missionário de tempo integral para esta igreja. Brincando, eu digo que ele pegava aquela broca e ele ligava ela e fazia zim na minha boca e perguntava: você vai servir uma missão? Eu tenho outros parentes que não são membros desta igreja. Quando alguns desses meus parentes que não são membros da igreja souberam que eu estava me preparando para servir uma missão de tempo integral, alguns deles disseram para mim com toda esta clareza: você é um tolo. Veja, você vai atrasar-se na sua vida. 2 anos? Você é maluco. E eles apontavam para os meus primos, filhos deles, que não eram membros da igreja e tinham idades semelhantes à minha, e diziam: enquanto você se atrasa, teus primos continuarão a progredir. Veja, quando você é jovem e escuta esse tipo de coisa, e você não tem experiência e não tem um conhecimento das coisas que estão por vir, essas coisas podem abalar os seus sentimentos. Eu estudava numa universidade. Eu estudava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era considerada a melhor universidade do meu estado. Tinha sido muito difícil para mim entrar na universidade. Vocês sabem que no Brasil, principalmente naquela época, tínhamos o vestibular para poder entrar na universidade. Era o único caminho possível na ocasião. Eu concorri com milhares de outros jovens por poucas vagas naquela universidade. Eu fiz o vestibular 2 anos seguidos. Eu cursava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2 cursos. Eu estudava engenharia mecânica e eu estudava administração de empresas. Eu queria me formar nas 2 coisas. Quando eu fui à secretaria da escola explicar para eles que eu precisava trancar a minha matrícula por 2 anos, o secretário da escola que me atendeu, ele disse: não pode. O máximo que você pode fazer é 1 ano. Se você não voltar, você perde a sua vaga. Vai ter que fazer vestibular novamente. Podem imaginar os pensamentos que passavam por minha cabeça? Não, não me diga isso. Eu vou ter que começar tudo de novo e ainda fazer vestibular de novo. Eu insisti, pedi para falar com o chefe. Finalmente, alguém lá me deu a seguinte resposta: olha, nós não recomendamos, mas se você quiser tentar, você pode tentar o seguinte: você vai para essa sua missão. Depois de 1 ano, você escreve uma carta para nós, para a escola, explicando que você quer ficar mais 1 ano. E explica os seus motivos. Isto vai ser analisado por um comitê, e se eles acharem que as suas razões são boas, eles podem prorrogar a sua volta por mais 1 ano. Mas eu já aviso, esse é o absoluto máximo
que pode ser prorrogado, mas nós não aconselhamos. Puxa vida, podem imaginar um jovenzinho como eu voltando para casa com essa resposta na mente? Será que tudo isso que eu fiz até agora vai ser perdido? As palavras das minhas tias não membros pareciam muito mais importantes nesse momento. Eu tinha uma namorada também. Eu achava a minha namorada muito bonita. Todos os meus amigos achavam a minha namorada muito bonita. Eu pensei comigo, se eu for para a missão, eu corro riscos. Felizmente, elders e sisters, Deus me deu a confiança suficiente dentro do meu coração para que eu jamais duvidasse do que Ele queria que eu fizesse. E eu fui em frente. Felizmente, eu tinha bons líderes e outros amigos que davam testemunhos bons a respeito disto, como eu estou tentando dar para vocês neste momento. Porque eu sei que quando a gente é jovem e lida com estes dilemas que eu tive que lidar, para alguns isto pode ser muito grande e pode desanimar. Quem sabe alguns de vocês tenham desafios de ter um bom emprego, que tenham medo de largar. Mas eu fui para a missão. E como eu amo o fato de nunca ter duvidado e de ter tido a coragem de ir em frente. Hoje eu presto meu testemunho de que a missão que eu fiz mudou a minha vida. Alguém aqui poderia dizer assim, mas Elder Aidukaitis, foi assim fácil para você? O que aconteceu com estas coisas todas que você temia? Bom, foi fácil. Lembra daquele dentista? Nunca mais voltei nele. Arrumei um outro dentista para mim. Lembra da minha escola, da universidade? Eles aceitaram prorrogar a minha volta por mais um ano. Mas sabe de uma coisa? Ao final do segundo ano da minha missão, a minha visão tinha mudado. E tinha aumentado de tal maneira que eu decidi, por minha própria conta, terminar os meus estudos noutro lugar, noutra universidade. Eu me formei em engenharia mecânica e fiz um mestrado em administração de empresas, mas não foi mais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deus tinha aberto minha visão e me abriu outros caminhos por causa da minha missão. Lembra das minhas tias e dos meus primos que seguiriam progredindo e eu ficaria para trás? Bom, certamente meus primos progrediram em suas vidas. Mas querem saber de uma coisa? Deus me abençoou de tal maneira que a minha vida nem pode ser comparada com a de nenhum dos meus primos, por mais que eu os ame. Certamente eles foram abençoados, mas por eu ter servido a Deus da maneira como eu servi, Deus me abençoou ainda mais. E aqueles 2 anos que eu dediquei para Deus não fizeram falta na minha vida. E Deus multiplicou o que ocorreu na minha vida depois da minha missão. De formas que não tem comparação à minha vida pessoal, não tem comparação à minha vida familiar, não tem comparação à minha vida profissional que eu tive depois da missão, à minha vida na igreja, obviamente. Em nenhum aspecto a minha vida ficou prejudicada em comparação com a vida dos meus amigos e parentes que jamais serviram uma missão. Muito pelo contrário. Lembra daquela namorada? Ela casou-se com um dos meus amigos. Mas Deus tinha outra pessoa para mim. Sabe, nós às vezes, na nossa visão limitada, a gente pensa que certas coisas e certas pessoas são o único caminho, a única opção que nós temos na vida. Presto meu testemunho de que não é assim. Que Deus cuida da gente
quando a gente o serve da maneira como ele espera. Veja, os profetas de Deus, eles fazem uma promessa no começo do livro Pregar Meu Evangelho. Nós temos uma mensagem da primeira presidência bem no começo de Pregar Meu Evangelho. E no último parágrafo desta mensagem, os profetas de Deus dizem o seguinte: é uma promessa para todos vocês que estão servindo aqui no CTM já e para todos vocês que ainda vão sair numa missão. Ele diz: o Senhor, referindo-se a Deus, o Senhor o recompensará e o abençoará imensamente, à medida que o servir com humildade e espírito de oração. Veja as palavras que ele usa aí, o parágrafo continua. Uma felicidade maior do que jamais sentiu espera por você ao trabalhar com os filhos do Pai Celestial. Élderes e sísteres, percebam nas palavras que o Senhor usa. Ele diz: o Senhor, Deus, o recompensará e o abençoará imensamente. Todas as pessoas no mundo são abençoadas de alguma maneira ou outra. Todos, mesmo os piores aqui na Terra. Pois todos têm o sol, todos têm a chuva, todos têm algum tipo de amigo, todos têm as flores, os pássaros, o mundo. Todos têm alguma bênção de Deus. Mas aqueles que servem a Deus com humildade e com espírito de oração, para estes, Deus promete abençoá-los imensamente. Eu presto testemunho de que Deus cumpre com esta promessa a todos os que o servem humildemente e com espírito de oração. Deus cuidará de vocês. Deus os abençoará imensamente. Alguns de vocês podem estar pensando consigo mesmos, mas Elder Ducaites, o meu problema não é este. O meu problema é o contrário do seu. Eu venho de um lugar onde todos são membros da igreja, toda a minha família é membro da igreja. Meus pais esperaram que eu servisse uma missão durante toda a minha vida. E agora eu sinto que estou aqui na missão por causa deles, e não necessariamente porque eu quero estar aqui. Sabe, Elders e Sisters, mesmo que esta seja a sua situação, penso que não será de todo ruim. O Salvador Jesus Cristo é o nosso maior exemplo nisto. Ele recebeu uma missão de seu Pai. E mesmo sabendo que sua missão era muito difícil e dolorosa, tão dolorosa quanto nós jamais saberemos, mesmo assim, ele fez a vontade de seu Pai. Ele mesmo diz: eu sou Jesus Cristo. Vim pela vontade do Pai e cumpro sua vontade. No livro de Mórmon, em 3º Nefe, capítulo 11, versículo 11, nós lemos mais um pouco a respeito disso. O Senhor Jesus Cristo diz: e eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga. Veja, não era uma taça doce, era uma taça amarga. Bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo. No que? Me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Caro jovem, se você está aqui porque quer agradar o seu Pai aqui na terra e o seu Pai celestial, mesmo que você esteja considerando difícil fazer isto, porque
quem sabe preferiria estar em algum outro lugar, divertindo-se, brincando, fazendo algo para passar o tempo, em vez de trabalhar duro em prol dos seus irmãos. Mesmo que seja esta a razão que o traga aqui, eu digo para você, que bom que você assim o faz. Você meramente está imitando o Salvador Jesus Cristo, que mesmo sendo difícil para ele, fez todas as coisas que o Pai dele quis que ele fizesse, que eram boas. Eu presto meu testemunho e adiciono a minha voz com a voz dos profetas. É uma responsabilidade de todos nós, homens, que temos boa saúde física e mental, de servirmos numa missão de tempo integral. Todos, sem exceção, que têm esta condição deveriam fazê-lo. Não existe uma boa razão para rejeitar este chamado. Tome hoje a decisão, eu lhe convido, tome hoje a decisão de que você não vai deixar absolutamente nada impedir que você sirva o Pai nesta capacidade. Cuide de sua vida, cuide de sua saúde, tanto física quanto mental, mas principalmente de sua saúde espiritual. Se você cometeu um pecado ou está cometendo pecados que possam impedir você de servir, hoje eu lhe convido, hoje mesmo, arrependa-se. Hoje mesmo procure seus líderes para abandonar estas coisas, para que você possa ser digno de servir a Deus numa missão. A você, irmã, como os profetas dizem, você não tem a mesma obrigação de servir. Mas eu também presto meu testemunho para vocês que, se vocês tiverem o desejo, como muitas de vocês que estão aqui, se você tem esse desejo, vá em frente, porque sua missão lhe preparará para seu casamento e futura família como nenhuma outra coisa na sua vida. Eu tenho uma filha que em breve irá para a sua própria missão. Ah, como eu espero que ela faça isto e seja tremendamente abençoada. Eu presto meu testemunho de que, se assim fizermos, Deus de fato vai fazer de nossas vidas muito mais do que nós poderíamos fazer de nossas vidas por nossa própria conta. Isto aconteceu comigo mesmo. Presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Que reunião maravilhosa, que coral maravilhoso, que visão maravilhosa. Somos edificados pelo aqui estamos vendo neste local sagrado, poder sentir o espírito de vocês. Eu estava caminhando com meu neto e eu perguntei a ele tem 15 anos, Bruno, o que você diz que é a coisa mais importante que podemos fazer para preparar para pregar o Evangelho para ser um missionário? Levou mais ou menos 30 segundos para ele responder. Vovô, eu acho que é fazer um bom seminário, levantar-se pela manhã e estudar o Evangelho. E depois ele falou uma outra coisa. Eu acho que precisamos aprender a trabalhar duro. Falei, obrigado. O que precisamos aprender para pregar o Evangelho? Precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a preparar-se para ir ao templo, fazer convênios. A missão é um momento de transformação da sua vida para transformar a vida daqueles que você tem contato. É onde o homem se transforma num jovem, num garoto, num homem, mas não apenas em um homem de Deus. Quando eu falo homem, mulheres, isso é válido para vocês também. Ao preparar-se para ir ao templo, para entrar nesse recinto sagrado,
lembre-se de limpar suas vidas. Isto é o começo da missão. Você tem um amigo, que é o bispo, e está ali para te ajudar. Entrem no templo limpos. Deixem todos os seus problemas resolvidos. Não levem aqui para o CTM ou para a missão esses problemas. Para que você tenha sucesso, paz no coração. Precisa ser feito isso. O inimigo vai tentar te desencorajar, mas acerte a sua vida antes de entrar no campo missionário. Elder Holland ensinou o seguinte: Deus está aguardando ansiosamente pela oportunidade de responder suas orações e realizar seus sonhos, como sempre esteve. Mas Ele não pode se você não orar, Ele não pode se você não sonhar. Em resumo, Ele não pode se você não acreditar. Deus tem um plano para você. Um plano de felicidade. Mandou em famílias que vocês foram pré-ordenados para vir. Tiveram a bênção de aprender o Evangelho e a responsabilidade e o convênio eterno de que serviriam como missionários de tempo integral. Os homens, como mandamento, e as mulheres e as moças, como convidadas a participar dessa obra. E que obra maravilhosa elas conseguem fazer. Quantas casas que os elders jamais conseguiriam entrar e elas têm acesso. Mas para que nós possamos ter uma missão de sucesso, temos que estar preparados intelectualmente. Temos que nos preparar fisicamente. Temos que levantar do sofá. Temos que partir para preparar esta vida de todas as maneiras. Elder Bednar disse o seguinte: a coisa mais importante que você pode fazer para preparar-se para um chamado, para servir, é tornar-se um missionário muito antes de sair da missão. Comecem a tornar-se um missionário hoje. Comecem a apresentar os seus amigos para os elders. Acompanhe-o para ensinar. Preste seu testemunho. Perca o seu medo. Uma pequena história para vocês. Certo homem gostava de cavalos e ele foi a um leilão. Chegou muito atrasado nesse leilão, ele havia terminado. Ia sobrado alguns cavalos, logicamente que todos os bons cavalos, aqueles que realmente entendia, haviam levado. Ele olhou no canto e havia um cavalo acinzentado, meio branco, e ele falou: quero comprar aquele cavalo, mas aquele ali está destinado ao matadouro, vai ser levado para abate. Ele falou: eu quero comprar. E ele comprou por $80 aquele cavalo. E isso aconteceu, uma história real, na costa leste dos Estados Unidos. Era um dia que nevava bastante, e quando esse homem chegou com o cavalo em casa, havia tanta neve sobre ele e sobre o cavalo que o apelidaram de Snowman, Homem das Neves. E Snowman se tornou um cavalo que era para arado, para isso, para aquilo. Mas ele notou que este cavalo pulava os obstáculos com muita facilidade. E ele começou a treinar com os filhos, e cada dia ele treinava e ele pulava mais obstáculos. E este cavalo se tornou um grande campeão, o maior de todos os tempos. Ele se tornou uma fábula. O nome desse homem é Harry Leyer. Existem embriões desse cavalo para ser vendido até hoje. Pouco tempo antes, destinado a um matadouro para ser comida animal.
Ali estava o embrião de um campeão. Acreditem, dentro de cada um de nós existe um embrião de um vencedor. Você é um filho de Deus, pré-ordenado para vir a esta terra, pré-ordenado para ser missionário, pré-ordenado para ter sucesso, pré-ordenado para servir em uma missão, sob as mãos de um presidente. Deus espera que você coloque toda essa preparação em ação. Que você acredite que, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, você nasceu para ter sucesso, porque você é um filho de Deus. E Ele vai te abençoar muito à medida que você for obediente e aceitar o chamado agora, que você prometeu a Ele na pré-existência de que serviria uma missão. Você foi pré-ordenado a essa terra para vir a esta terra nesse tempo, para fazer convênios, para ir ao templo, para ensinar. Famílias que estão aguardando vocês. Você tem um embrião divino. Deus é seu Pai. Não importa o que os outros falem. Você tem a capacidade de sobrepujar qualquer dificuldade. Olho para trás, e faz 25 anos que eu presidi uma missão, abrimos a missão na Bahia, e eu olho para a vida dos meus missionários. Que transformação! Quantas coisas foram realizadas pela mão daqueles jovens, um verdadeiro milagre divino. Lugares onde não haviam capelas, lugares onde não havia membros, lugares onde não falava-se em missão. Tudo aquilo floriu. De nada que existia, 11 estacas estão ali. Foi um milagre continuado pela mão dos missionários através dos tempos. E a vida desses jovens? Aí que você vê o milagre verdadeiro. As mulheres com que se casaram, quem antes não tinha uma visão de sua vida, uma perspectiva de sua vida, totalmente transformado. A grande maioria deles formado numa universidade. Todos eles têm tido sucesso na vida, quase todos. Mas, principalmente, a grande maioria deles se tornaram bons pais e mães, bons servos de Deus dentro da igreja, homens de sucesso verdadeiro diante de Deus. Deus espera que você aceite esse chamado para cumprir uma missão. Ele tem um projeto, um plano para você. Se você acertar a sua vida, se você viver de tal maneira que você entre limpo no templo, que você se arrependa dos seus pecados e comprometer a sua vida de que você fará uma missão verdadeiramente honrosa, o teu sucesso na sua vida e eternamente vai ser garantido, porque ali você vai aprender como proceder, como melhorar, como progredir na vida espiritualmente, de maneira que você se prepare para voltar à presença de Deus. O último mandamento que o Senhor deu aos seus apóstolos, antes de partir depois da ressurreição, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Missionário, vocês têm um campo imenso que está branco, aguardando vocês aceitarem esse chamado, acreditar que Deus colocou aqui vocês para terem sucesso, para que vocês possam gozar dessas experiências e crescer, e ser homens de Deus. Presto o meu testemunho, que Deus ama os seus filhos, e Ele tem um amor especial pelos missionários. Um profeta de Deus, presidente Thomas S. Monson, está falando para nós apressarmos a obra, acelerarmos a obra. Olhem para o mundo,
É tempo de acelerar a obra. Parece que o Senhor está bem perto e Ele conta com cada um de vocês. Ele vive, Ele nos ama, nos conhece e nos chama pelo nome. Orem para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não há uma palavra em nenhuma das línguas que vocês falam, nem nas que eu falo, que possam descrever a importância de estar com vocês hoje. É muito especial poder estar com jovens de todo o Brasil e de poder conversar sobre a obra missionária. Há muitos anos atrás, eu fui num edifício de instituto para fazer um serão para os jovens lá. E lá na parede tinha uma foto de um barco, um navio do século XVI. E embaixo tinha uma frase que eu prestei bem atenção. A frase dizia assim: os navios estão seguros no porto, mas não foram feitos para ficar no porto. Quando eu olhei aquilo, eu pensei na juventude da igreja. Eu pensei nos jovens da igreja que estavam estudando, que tinham se aventurado a buscar uma carreira profissional. Pensei naqueles que estavam na missão. Pensei naqueles que ainda estavam no seminário, estudando, se preparando para um dia ter o seu navio lançado às águas e saído do porto. Agora o navio de vocês saiu do porto. Agora vocês estão na época de sair do porto seguro e de se aventurar em mares nunca antes navegados por vocês. Alguns vão navegar por lugares que nunca sonharam, nunca imaginaram. Alguns vão navegar por lugares que talvez sonharam a vida inteira em servir uma missão. Recentemente eu estava em Fortaleza e um jovem tinha recebido o seu chamado missionário. E conversando com seus pais, eu descobri algo bem interessante. Desde que ele era um menino, da primária, quando perguntava o que ele ia ser quando crescesse, ele dizia missionário. E ele dizia, e vou servir em Tóquio, no Japão. E a vida inteira ele dizia isso. E alguns dias antes daquela conferência de estaca que eu fui presidir, ele tinha recebido o seu chamado. E quando estava com todos os seus amigos, a família, ele abriu o chamado com o coração dele explodindo. Vamos assistir então o vídeo do Gabriel abrindo o seu chamado missionário. Carol da Souto Correia. Você foi chamado... Ai, nossa! Nossa Senhora! Você foi chamado para servir com... Pera. Servir com o quê, meu filho? Diga lá. Pode ser no lugar da local. Como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você servirá na missão Japão toda. Ele tinha se preparado, ele fez as coisas que Helder Mazagard falou. E ele tinha estudado um pouco de japonês, se preparando para esse dia. E agora ele vai entrar aqui no CTM, eu acho que é esse mês ainda. Vai entrar aqui no CTM. Desculpa, aqui não, né? Vocês não vão ensinar japonês ainda, por enquanto, daqui um pouquinho. Mas ele vai para o CTM lá em Provo. E vai sair de lá, o seu barco vai sair do Brasil, lá de Fortaleza, para ir até os Estados Unidos, passar um tempo lá, estudar um pouco mais de japonês, e depois o barco vai sair de novo para o Japão. Vai se aventurar a fazer coisas que nunca fez. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, todos jovens que estão se preparando para a missão, e aqueles que são missionários hoje. Vocês estão servindo a missão no melhor tempo que já houve para jovens servirem a missão. Eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas se vocês perceberem bem, o processo de ir para uma missão hoje é muito mais descomplicado. Eu já fiquei pensando sobre alguns missionários
muito antigos, quando foram chamados para a missão. Vocês podem imaginar quando Amon foi chamado para a missão? Vocês podem imaginar Amon recebendo o chamado dele. A família, os amigos lá na sala, e aí ele tremendo, abrindo o chamado, e aí ele pega o chamado e lê: Elder Amon, você foi chamado para servir uma missão entre os lamanitas. O que vocês acham que aconteceu? Eu fico imaginando a família, os amigos dizendo: Amon, não vai. A sua missão vai durar 30 segundos, eles vão matar você. Pronto, acabou. Vai ser desobrigado honrosamente e sem vida. Mas Amon sabia e tinha certeza que o Senhor tinha preparado um caminho para ele. Assim como Nefe tinha, quando teve que fazer tantas coisas difíceis. E Amon foi para a missão. E vocês sabem o que aconteceu. Vocês podem pensar em Alma? Logo na primeira área, vou entrar na cidade, o que aconteceu? Expulso, apedrejado, expulso lá. Eu fico imaginando aquele povo todo com os cartazes dizendo: abaixo os missionários, abaixo. Show, vai embora, sai daqui. O que ele fez? Ele deu a volta, entrou pela porta de trás da cidade, por uma outra porta, e começou a pregação. E o Senhor tinha preparado um caminho, não tinha? O que o Senhor tinha preparado? O Senhor tinha lá a moleque que estava lá, esperando por ele, que foi companheiro dele, que ajudou. Eu fico pensando em George K. Kennan, 1850, foi o ano, quando o profeta Brigham Young mandou missionários para abrir o trabalho nas ilhas do Havaí. Pode pensar Elder Kennan chegando lá no Havaí. Ele não falava a língua, ele não tinha cultura, não tinha CTM. Podem imaginar? E ele tinha 16 anos de idade. Podem imaginar? Depois de algumas semanas, os missionários, algum tempo lá, os missionários falaram: olha, nós não aprendemos a cultura, não falamos a língua, vamos embora para casa. Mas George K. Kennan, Elder Kennan, decidiu ficar. Ele tinha se preparado para isso. Era isso que seu coração desejava, fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer. E ele não ia desistir. E se vocês estudam um pouco a história da igreja, vocês vão ver que aconteceu parecido com Alma e Amuleque. Para pregar nas ilhas, ele não sabia em qual ir, ele orou e o Senhor inspirou ele numa determinada ilha. E quando ele chegou lá, ele foi falar com as pessoas disseram: olha, você não pode pregar aqui, você precisa de autorização do juiz das ilhas. E ele não desistiu não, ele disse: quem é? E aí falaram para ele: Jonathan Napela. E ele foi lá, bateu na porta do homem e disse quem ele era. E aquele homem saiu com ele, levou ele de casa em casa, apresentando para as pessoas, para que ele pudesse pregar o evangelho. E quando terminou o dia, Jonathan disse: você não tem onde dormir, né? Vamos lá para a minha casa. E levou ele, que nem a moleque fez com Alma, para casa. E quando ele perguntou para Jonathan: Jonathan, por que você tem me ajudado, tem feito tudo isso? Disse Elder Kennan: eu tive um sonho à noite. E Deus me disse no meu sonho que ia mandar mensageiros aqui e que era para mim ajudar. Podem imaginar o que Deus está fazendo? Por que isso? Doutrina e Convênios 4, uma escritura que vocês conhecem bem. Uma escritura do seminário. Ele tinha certeza que o Senhor estava mandando ele para onde o campo era branco. Qualquer um de vocês que for chamado para uma missão, que sair com seu barco às águas de uma missão, vai ser mandado para um lugar onde o campo está branco, onde o Senhor já preparou todas as coisas. Um lugar onde você vai encontrar pessoas de boa vontade, pessoas que vão reconhecer a voz do Senhor, como Jonathan reconheceu. Que vão sentir, esses dois rapazes ou essas duas moças são mensageiros de Jesus Cristo. Eles representam Cristo. Eu preciso ouvi-los. Como é que foi a obra missionária para Joseph Smith? Teve obra missionária? Teve ou não teve? Teve uma dupla lá que falou com ele, não teve? Numa grande luz, em resposta a uma oração.
Deus o Pai e Jesus Cristo. E o que foi que Deus teve que dizer para ele? Simplesmente, Joseph, esse é meu filho. Ouve-o. E o que ele fez? Ele ouviu. Tem milhões e milhões e bilhões de pessoas hoje que estão prontos para ouvir a voz de Deus, através dos jovens da igreja, que servem uma missão de tempo integral. Os rapazes por 2 anos, as moças por 18 meses. É um período na vida em que vocês verão muitos milagres. Cada rapaz e cada moça que está em todas essas congregações pelo Brasil são chamados os rapazes. E as moças, se têm o desejo, são muito bem-vindas. Eu gosto muito de ver o número de irmãs que têm o desejo de servir. Eu sou um converso, eu sou produto de missão de sísteres. Foram sísteres que me ensinaram o Evangelho. E eu gosto muito quando vejo sísteres ensinando o Evangelho para outros como eu, que não sabem aonde buscar a verdade e que encontram através dos missionários. Minha família foi batizada antes de mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E foram élderes que ensinaram eles. Eu fico tão feliz de ver os élderes ensinando, os élderes andando pelas ruas. Eu hoje posso ter a visão de milhares e milhares de rapazes e moças que estão agora mesmo se preparando para ir para o campo missionário. Agora mesmo preenchendo os seus papéis, fazendo os exames, como disse o Elder Aido Katz. E talvez vocês nem precisem mudar de dentista depois. Talvez não, talvez sim. E ele só não contou uma parte da história. Ele não casou com aquela moça, mas ele voltou e ele batizou a esposa dele. Podem imaginar o prêmio? Ele foi a influência, o membro que apresentou a igreja para a esposa dele. Não é assim que funciona a obra missionária? É. E vocês vão encontrar milhares de membros como o Elder Aido Katz, que vai apresentar pessoas para vocês ensinarem. No caso dele, ele tinha mais interesse do que ela só aprender o Evangelho. Pouco mais. E ele trabalhou duro na retenção. Ele tinha muito interesse. Então, deixe-me dizer para vocês, façam o que precisa ser feito, façam qualquer sacrifício que seja necessário para servir uma missão. Os 2 anos de missão, vocês lembram o que foi que o presidente Hinckley disse aí, na mensagem que vocês ouviram? Ele disse que vão ser 2 anos maravilhosos, que vocês vão colher muitos frutos. Elder Nelson tem ensinado, e eu acredito que todos vocês já devam ter visto isso, porque ele falou, e esse discurso dele passou aí entre tudo que é jovem, por todo lugar, aqui, pelo menos no Brasil. Ele fez um discurso dizendo que você começa a obra missionária com o fim em mente. Ele disse isso. E sabe, deixa-me falar um pouquinho dos frutos, que é o que você vai ver. Esse é o fim, são os frutos que você vai dar. Deixe-me dizer um pouquinho sobre esses frutos. Quando você corta uma maçã no meio, você pode contar quantas sementes tem numa maçã. Geralmente tem 4, 6, 8, dificilmente mais do que 8. Maçã não é uma fruta que tem muita semente. Ela tem pequenas sementes negras. Agora, você pode contar. É uma fruta muito fácil de contar as sementes. Você corta e você conta lá. Hoje de manhã mesmo, eu comi uma maçã, como eu faço todo dia, e ela tinha 6 sementes. Por que a gente conta? A gente até tira a semente, né? Para comer a maçã. Agora, sabe de uma coisa? Você não tem meios, você não tem como contar quantas maçãs tem em uma semente. Depois que você pega uma semente, você planta, o que vai acontecer com ela? A semente vai germinar e vai nascer uma árvore de maçãs, uma macieira.
Quantas maçãs tem numa macieira? Você também não pode contar. Ainda que você se desse ao trabalho de ter uma macieira no fundo do quintal e cada maçã que nascesse você contasse, você não tem como contar, porque todas elas têm semente. Entende? Você não vai contar nunca. Mas eu queria dar uma ideia para vocês um pouquinho do que acontece na missão. Para que vocês, desde agora, antes de chegar lá no campo, e os missionários que já estão no campo, pudessem visualizar, pudessem ver com seus próprios olhos um pouco sobre os frutos. Nós temos 2 famílias aqui hoje que eu quero convidar. Eu queria convidar os Lima para vir aqui. Podem vir aqui, a família Lima? Eu fiquei bem impressionado de conhecer a família Lima. Sabe por quê? Eles parecem membros da igreja a vida inteira. Pode vir aqui, irmão Lima, com tua esposa, teus filhos. Podem ficar um do lado do outro aqui, que eu quero que eles vejam vocês no Brasil inteiro aí. Fica um do ladinho do outro aqui, ó. Deixa-me dizer uma coisa. Os Lima foram batizados, parece que há muitos anos, não é verdade? Olha o jeitão deles. Quanto tempo faz, irmão Lima? Vem cá, conta aqui. O irmão Lima chama-se Alessandro. Alexandro, não é? Alexandro. Isso, diga. Eu batizei em dezembro. Em dezembro, ó. Não faz muito tempo, pouco tempo. Certo? Eu queria, irmão Lima, que você, representando essa família bonita que você tem, que você prestasse um testemunho para os jovens do Brasil inteiro. Não são só os que estão aqui, nas capelas em todo o Brasil, em todas as estacas, todos os distritos. Você prestasse um testemunho sobre o teu sentimento, sobre ter recebido o Evangelho e ter sido batizado na igreja. Boa para todos. Estou muito emocionado, né? E fiquei surpreso em receber esse convite, né? Eu tive o privilégio de conhecer as missionárias e me apresentar o evangélico. E dali em diante eu criei um desejo enorme para servir ao Pai Celestial. Eu não tinha religião. Eu não sabia o que fazer na minha vida. Eu passei por uma fase muito difícil. E quando eu conheci os missionários, para mim foi tudo, né? E hoje eu me sinto muito feliz. E eu sei a felicidade que eles também têm em ter me ajudado a minha família. Hoje, minha esposa é membro, meus filhos são membros. E eu tenho convidado outras pessoas para conhecer um pouco desse evangelho que eu faço parte, sou membro. E já consegui, através desse esforço meu, que eu aprendi com os missionários, batizar alguns também já. Então, vocês jovens que estão fazendo missão, que está próximo a fazer também, como meus filhos estão no seminário, se preparando, vão à luta, porque tem muitas famílias precisando, como a minha estava precisando. É isso que eu quero dizer para vocês e sou muito grato em fazer parte da família de vocês. Podem ver, hoje, nós temos o Denis aqui, né, Denis? Se chama Denis, não é isso? O Denis tem 15 anos, não é, Denis? 16 anos. E hoje ele está tendo uma visão aqui no CTM do que vai acontecer com ele daqui 2 anos, não é, Denis? Como é que é essa expectativa? Vem cá me contar. Conta, como é que é? Eu estou um pouco envergonhado, mas... Não fica, não. Vai ser feliz, né? Poder ajudar outras famílias a conhecer o Evangelho assim como nós conheceu. Muito bem, Denis. E sabe, daqui uns meses, o que vai acontecer com a família Lima? Eu tenho certeza que os missionários que ensinaram eles viram isso. Eu tenho certeza que eles viram os Lima de branco, bonitos, lá no templo, para selar essa família para toda a eternidade. O casamento do irmão e da irmã Lima não é mais até que a morte os separe. Eles vão poder viver juntos para toda a eternidade. Essa família aqui vai crescer, porque esses aqui vão casar um dia, vão ter os filhos deles também, que vão estar selados a eles. Podem imaginar isso?
Agora, também tem a família Duarte. Cadê os Duarte? Vem, dá um pulinho, fica desse lado aqui, ó. Vocês aguentam aí um pouco em pé, tá bom? É o irmão Vladimir Duarte e a família dele. Vem aqui desse lado, aqui, irmão Duarte. Princesa, você fica aqui, que eu quero que você apareça lá, tá bom? Segura a minha mão aqui, que assim eu vou pegar a beleza um pouco. Ela toma Bonitex todo dia, pessoal. Ela é linda, não é? Os Duarte já se batizaram há um pouco mais de um ano, não é? Vai fazer... Tem um ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E eles já passaram por uma experiência do templo, não é isso, irmão Duarte? Isso. Selou a família, não foi? Como foi ver eles aqui tudo de branco? Como foi isso? Conta para mim. Vem cá, eu seguro sua mão, eu quero pegar isso aí. Boa tarde, missionários e missionárias. É um privilégio estar aqui ao lado da presidência diária e dedicar o meu testemunho a vocês para que fortaleçam o de vocês e que tragam muito mais frutos que esses aqui e esses aqui. Que esses frutos eles sejam multiplicados inúmeras vezes que vocês não possam contar. Que não há alegria maior do que ver a sua esposa, hoje ela não está aqui, teve uns imprevistos, o trabalho não deixou vir. Mas não ver de você ver a sua família toda ali reunida e saber que aquela família ali vai ser a sua família por toda a eternidade. Que vai ser aquela família que você vai ter aqui, entendeu? E vai reencontrar depois junto com o Pai Celestial. Não há alegria maior no mundo em ver os parentes que foram os amigos, em sentir a alegria que eu estava sentindo. É contagiante. Então é muito bom saber que encontramos um lugar onde nós podemos nos amparar. Os elders que batizou a gente, eles já foram embora, já regressaram, já terminaram a missão. Mas são pessoas que, até acho que o fim da minha vida eu não vou esquecer, porque são pessoas que mudaram realmente a minha vida. Há 1 ano e meio atrás eu era do mundo, não tinha religião, era que nem o irmão. Não tinha religião, não queria saber de nada, era uma pessoa que não estava a par dos desejos do Pai Celestial. E aquelas pessoas, aqueles 2 missionários que chegaram lá e insistiram em falar comigo, que na primeira vez eu recusei, eu não deixei o meu trabalho, eu estava trabalhando em casa, falei, vai lá falar com a esposa que eu estou meio ocupado agora. E foi indo, e foi aflorando, e foi aquele desejo de se batizar, foi o desejo de se selar, e o desejo de continuar nessa família grande que a gente tem, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Testifico a vocês, irmão, que é a coisa melhor que aconteceu na minha vida, e a coisa melhor que vai acontecer daqui para frente. E eu deixo esse pequeno testemunho a vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Dá para ver um pouco os frutos? Agora multiplica por milhões. Milhões. Sabe? Vocês viram o que eu falei das sementes? As missionárias ensinaram os Lima. Lembra? Lembra que o irmão Lima disse aqui? Que ele já tem alguns batismos. São daqueles missionários que ensinaram para ele ainda. Eu servi 2 vezes como presidente de missão. E eu quero dizer para vocês que nós batizamos lá nas 2 missões. E eu considero frutos ainda das missionárias que me ensinaram. Uma das maiores bênçãos que eu tenho, quando eu me batizei na igreja, é que depois de 1 mês eu conheci uma moça na igreja. E depois de 1 ano eu casei com ela. Eu não deixei para nenhum amigo.
Então, eu tenho todas as bênçãos da minha vida. Todas as bênçãos da minha vida é porque duas jovens decidiram servir uma missão. Muito obrigado. Vocês podem sentar lá. Obrigado, princesa. Agora eu estou mais bonito, viu? Obrigado. Obrigado, irmão Lima. Obrigado, irmã Lima. Obrigado. Então, o meu convite hoje, convite forte, é que cada jovem em idade de missão no Brasil hoje, se ainda não decidiu que vai sair para a missão, que vai sair para o campo missionário, que o seu barco vai sair do porto seguro e vai navegar por mares nunca antes navegados, agora é o tempo. Coloque o seu barco na água e vem para a missão. Vem para cá, vocês serão recebidos aqui no CTM, com amor e carinho, pelo presidente do CTM e o staff que ele tem aqui, para ajudá-lo. Vocês serão muito bem recebidos por um presidente de missão e a sua esposa. Cada vez que chegam missionários na missão, o presidente e a esposa estão lá no aeroporto, ou lá na rodoviária, esperando. E os missionários chegam e eles são muito bem recebidos. Também convido cada um de vocês, depois desse programa, que imediatamente procurem seus bispos. O mesmo convite que Helder Mazzagard fez para vocês hoje, que vocês procurem o seu bispo, hoje mesmo. Que vocês sentem com ele. Que vocês digam, bispo, quero ir para a missão. E como disse o Helder aí do CAD, se tem alguma coisa para acertar na sua vida, acerta com o seu bispo. Para que você possa ter essa bênção enorme. Nunca. Você vai dar muitos frutos. Quando você tiver família, você vai dar frutos, você vai ter netos. Comecei eu e a minha esposa. Hoje, depois nós tivemos 4 filhos, agora a gente tem 10 netos. Pode imaginar quanto fruto. E continua dando fruto as árvores lá de casa. Não parou, não. Mas vocês podem vir e são convidados para ser do time que dá muitos frutos. E sabe o que aconteceu? Helder Mazzagard disse que vocês foram pré-ordenados para vir aqui. Helder Ducati disse que vocês foram preparados para vir aqui. É só vocês lerem Doutrina e Convênio 138, versículo 56, o Senhor diz que Ele tinha preparado espíritos nobres e grandes, escolhidos, preservados, para vir no devido tempo dele. Vocês têm que ler do 53 ao 56 para entender isso bem. E o Senhor disse lá que Ele preparou esses espíritos nobres e grandes para trabalharem na vinha do Senhor, na salvação das almas dos homens. Somos nós, os missionários. E eu convido vocês a ser parte desse grande time. Você virá para o CTM e você vai viver por uns dias da tua vida, um período da tua vida, igualzinho o pessoal lá na ONU. Você vai ver gente falando várias línguas, gente diferente, de vários lugares do mundo. 20 ou 21 nações diferentes estão representadas no CTM hoje. Já teve época de ter 40. Depende do grupo que chega aqui. Você vai se relacionar com pessoas que vão ser seus amigos para o resto da vida. Então, procure o seu bispo, sente com ele, preencha os papéis da missão e, quando você receber o seu chamado, eu vou pedir para você fazer um favor para mim, tá bom? Um favor para o Helder Costa. Você vai lá no hashtag Fui Chamado. E você vai entrar lá e colocar a sua foto lá, você com o seu chamado missionário, dizendo para onde você foi chamado. Você e os que estão com o seu chamado e estão para vir para o CTM, pode fazer agorinha mesmo. Depois dessa transmissão, em seguida, você entra lá e também dá uma olhada no facebook.com/jovensud. E você vai poder ver os hashtags. Todos vocês que estão nas capelas, no Brasil inteiro, vão poder ver. Eu tenho um testemunho sobre a obra missionária.
Eu amo a obra missionária. Semana passada eu estava no Mission Tour, semana retrasada eu estava no Mission Tour e amanhã eu vou para um Mission Tour lá na Missão Brasília. Vocês já sabem o que eu gosto de fazer muito, não sabe? Estar com os jovens da igreja, estar com os missionários da igreja. Traz o seu navio para o mar. Eu prometo que o Senhor vai levar você por mares aonde você nunca navegou. E você vai ter experiências que nunca teve, que vão te enriquecer, que vão te fazer crescer, que vão fazer você se tornar tudo que Deus espera que você se torne. E um dia vocês vão poder testificar como tantos acerca dos 2 melhores anos da vida, ou dos 18 melhores meses da vida. Vocês vão poder testificar. Eu sei que essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o grande chefe da obra missionária, o grande comandante dos exércitos de missionários que nós temos na igreja. E é Ele quem chama você, rapaz, para ir para a missão. É Ele que coloca esse sentimento no coração das moças que têm o desejo, para que tenham a coragem de ir lá e se oferecer para servir uma missão. E são muito bem-vindas na missão. Joseph Smith é um profeta de Deus, eu sei que ele é profeta, com conhecimento absoluto e pleno do que aconteceu naquela manhã de primavera. E eu testifico que ele viu aquela luz, e naquela luz ele viu Deus, o Pai e Jesus Cristo, e eles falaram com ele. Eu também sei que Thomas S. Monson é o profeta vivo de Deus hoje. Eu amo o profeta. Eu amo a juventude da igreja. Tenho dedicado muitos anos da minha vida para a juventude da igreja. Para ser bem preciso, 36 anos da minha vida. Ou ensinando no seminário, ou no instituto, ou visitando os missionários. A minha vida inteira, praticamente. Eu considero a minha vida muito mais curta do que meus 66 anos de vida. Considero a minha vida depois do batismo. Porque eu aprendi que a minha vida não termina aos 80, nem aos 90, nem aos 85, mas ela é eterna. E um dia, vocês e eu vamos voltar à presença do Pai Celestial, e nós vamos poder dizer para Ele: Pai, eu fiz o máximo que eu podia, o máximo que eu sabia. E Ele vai te dizer: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu repouso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos hoje conclamados a servir e a pregar.
Nosso querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor. Te agradecemos por teu santo profeta na terra, Pai. Gostaríamos de pedir que possa abençoar a primeira presidência e que possa abençoar todos os missionários do CTM e os que estão no campo. Que o Senhor possa abençoar toda a presidência do CTM, Pai. Abençoar nossas famílias e que possamos te servir de todo o nosso coração e que possamos ter sempre o teu Santo Espírito conosco, todos os dias, todas as horas. E essa oração que nós te deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.